Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem, a escrita, este momento aí que passamos. Hoje um assunto muito legal, o teatro do grande Chico Buarque, com uma pesquisadora que fez mestrado e doutorado, a Nina, fez mestrado sobre isso, está fazendo doutorado. Vamos conversar com ela sobre este assunto tão... Oi, Oi, Nina, tudo bem? tudo bem e você? Também eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ixi, o que será que aconteceu? Não sei, tô te ouvindo super bem, só que tá preto. Ah, agora foi. Boa. Como ontem deu problema transferência para querida, tá dando muito eco. Você tem um fone? Não, porque normalmente. Deixa eu ver se parou. Parou, Eu eco. Parou. acho que não foi apoiar o celular. Ah, não, acho que pode sim. O meu tá apoiado. Deixa eu ver. É, vou tentar de novo, vamos ver. Tá. Senão você ficar segurando o tempo de... Ah, aí fica. Aí me escuta Fica de novo. Que doido. É só de acontecendo. algumas pessoas assim. Bom, obrigada por você ter vindo. Agradeço o convite, uma legal. Você e o Thiago que tá aí nessa barriga. Tá aqui me fazendo companhia. Ótimo. Bom, vamos falar desse assunto tão bacana que é o teatro do Chico Buarque, né? Você vem estudando aí no seu mestrado, no seu doutorado. Você está segurando, você quer ver se tem um fone, Nina, pra você não ter que ficar segurando o tempo todo? Quando dá esse eco, quando põe fone, ele para. Você que sabe. Posso tentar, não tem problema? Não, a gente espera. Estamos no Só se... comecinho. Tá bom. A Nina foi pegar um fone que tá com eco aqui, quando tem eco, o fone é bom. Só pra gente. Olha lá, o eco. Ela foi pegar o fone e a gente vai conversar sobre esse assunto tão legal, que é o teatro do Chico Buarque, né? Falar de Chico Buarque é sempre bom. E a gente está fazendo esse recorte aqui, porque a Nina estudou no mestrado e está estudando no doutorado o teatro do Chico. Pronto, voltou. Isso. Assim funciona? Foi ótimo. Aí saiu, Oba! pronto. Vamos lá. Estava falando aqui que você estudou no seu mestrado, que daqui a pouco vai sair em livro, né? Dia 4 de julho. É, E com está a Super Paula aí. na nossa coleção lá na Acadêmicas, da editora Desconcertos. E está no doutorado também, continua aí nessa trajetória de estudo, né, Nina? Eu queria que a gente começasse falando um pouco o que tem aí nesse teatro do Chico, de modo geral, de específico, dessa relação com a obra, que quando a gente pensa nele, muito mais a gente pensa nele como um poeta, compositor, né? Queria que você falasse um pouco desse teatro, de modo geral, do Chico, e depois falasse um pouco do que tem a ver aí, que você vê com a relação daquela obra que a gente conhece muito mais, que é a musical. Ah, legal. Acho que uma das coisas que eu gosto muito de lembrar é no site do Chico Buarque tem muitas entrevistas boas dele. Como ele é um cantor que fez muito sucesso, a gente tem esse privilégio de poder ver ele comentando o próprio trabalho muitas vezes. E uma das coisas que aparece muito nessas entrevistas é ele falando de como ele, como compositor, também se coloca no papel de personagens. Ele gosta de escrever as canções dele pensando em personagens. Uhum. Então, que na verdade o teatro dele, ele um pouco comenta disso, de como é um prazer poder compor já tendo essa estrutura, não tendo que ele imaginar inicialmente quem que seria essa pessoa que estaria cantando. Uhum. Acho que isso é uma primeira coisa que eu acho interessante de pensar, até para pensar na obra dele quando ele não está compondo para teatro, porque acho que tem Uhum. muitas canções maravilhosas que a gente interpreta melhor quando a gente pensa que é um personagem esse é o lírico, que não é o Chico cantando, sabe? Falando Uhum. da própria vida, da própria emoção, enfim. Mas Deixa eu aí, só te fazer uma pergunta. Quando ele fala isso, ele fala que ele se sente um personagem, ele cantando, ele como aquele personagem, ou ele fazendo um personagem?
Quer dizer, ou ele é distanciado desse personagem? Ele vivencia quando ele canta? É um pouco isso? Ou ele escreve só pensando no personagem? Não sei se ficou clara a pergunta. Acho que sim. Na entrevista, dá a entender que ele está falando mais do momento da composição, não tanto do momento da performance, né? Até porque ele é um pouco tímido, ele para dar show, acho que sofre um pouco, né? Mas é ele como compositor mesmo, que ele se coloca na pele de um personagem. E aí, quando ele escreve para teatro, é legal porque já tem toda a situação armada para ele se colocar na pele desse personagem, né? Então, por exemplo, muita gente estuda o Chico quando ele compõe para eu lírico feminino, né? Tem muitas canções que são assim. E acho que algumas das ótimas canções que ele compôs com eu lírico feminino é porque ele estava compondo para personagem mulher cantar, assim. Acho interessante. Aí, bom, nessa introdução, assim, acho que eu também sempre recomendo o site do Chico porque é muito organizado quando a gente quer entender o básico, assim. Mas porque ele trabalhou ele compôs para muitas peças diferentes. E aí tem 4 peças que são da autoria dele mesmo, daí o Chico como dramaturgo, né? Que é o Roda Viva, o Calabar, o Gota d'Água e a Ópera do Malandro. As outras são ou adaptações, como Saltimbancos, né? Ou quando ele compõe uma canção para um filme ou para uma peça, mas que não é da autoria dele, como as canções do Grande Circo Místico, que são maravilhosas também. Eu estudei menos até agora. Por enquanto que eu mais dei uma estudada são mesmo essas 4 peças que ele que escreveu. E aí, eu queria que a gente, então, falasse um pouco dessa questão as peças dele, né? A gente vai falar bastante delas, obviamente. Mas como a gente começou aqui falando de música, como quando você olha essa composição dele para outras peças que não são dele, as composições para as peças que são dele, né? E essa questão aí da escrita como compositor desses personagens, como estão como compositor e como estão aí nas peças. Tem muita diferença? Ou essa linha de composição de personagem é semelhante das composições e do teatro? Ai, teria que pensar sobre isso. Não sei se tem resposta certa, porque o Chico a gente tem escrevido... mesmo, a gente não vai, tá tudo certo. Não, eu só pensei que é uma boa pergunta, mas como que é variada a obra do Chico Buarque, né? Então, acho que depende muito do contexto. De primeira, quando você estava perguntando, uma coisa que eu pensei, por exemplo, foi o Chico trabalhou na tradução das canções do Homem de La Mancha, né? Que era um musical, Broadway e tal, mas que montaram no Brasil, no comecinho da década de 70. E aí tem aquela música linda dele, que chama Sonho Impossível. Sonhar, mais um sonho impossível. Que, na verdade, é uma versão da Broadway. E é uma música um pouco romantizada, um pouco espetacularizada. Se você ouvir a versão em inglês, mais ainda. Honestamente, é um pouco cafona. E aí ele melhora na tradução, porque ele politiza. Tem versos na canção que aludem à violência que estava acontecendo na época, porque o Chico também é muito associado com alguém que cantou sobre a ditadura civil-militar, né? Que você também estudou muito. Foi, assim, a primeira coisa que me ocorreu. Mas eu acho que é isso, né? Assim, quando a gente fala de Chico, a gente fala de muitos, né? Não dá muito pra gente... Eu queria que você falasse um pouco desse estudo que você fez no mestrado, que foi do Calabar, né? Eu acho que tem essa associação, talvez, dessas peças com esse momento, né? E é engraçado que ele escreveu muito para esse período também, né? Assim, principalmente o teatro. É interessante pensar nisso, né? Qual que é a história do Calabar? Ela é uma peça que foi censurada, tem toda uma questão em volta dela. Qual a importância de se pensar nessa peça hoje? Eu adorei estudar Calabar, é super interessante, super recomendo a leitura da dramaturgia mesmo. Essa é uma peça que ele escreveu em parceria com o Rui Guerra. Isso é sempre legal de lembrar também, porque o Chico tem muita parceria. E como ele é um nome famoso, às vezes a gente corre o risco de apagar quem fez junto com ele, sabe? Não acho que seja uma coisa que ele produz, acho que é mesmo pela fama dele que as pessoas às vezes fazem isso. Mas enfim, então essa ele escreveu com o Rui Guerra, assim como Gota d'Água foi com o Paulo Pontes. Ela ia estrear em 1973,
e eles já estavam pesquisando esse tema há um ano, então foi um processo de escrita bem, bem longo. O Calabar foi um personagem histórico, né? Foi alguém que existiu e que lutou do lado dos holandeses quando estava tendo aquelas guerras coloniais no Nordeste. Então, tem várias coisas que se ligam ao teatro imediatamente anterior que estava rolando, né? O próprio Rui Guerra, quando conversei com ele, falou que o Chico e o Rui eram muito próximos do teatro de arena. E o Arena tinha montado, né? Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes. Então, peças que debatiam aquele momento da ditadura civil-militar, usando como recurso falar de um passado brasileiro, né? Já que não podemos falar diretamente esses militares golpistas, a gente vai falar, lembra do Zumbi, lembra do Tiradentes, tá? E o Calabar segue um pouco essa linha, mas ele é uma peça formalmente muito estranha, mas é um estranho sedutor, assim. Porque primeiro que o Calabar, ele tá lá como protagonista, a princípio você fala, o nome da peça é Calabar, mas na verdade ele é um herói ausente. Ele só aparece para ser morto, né? Tadinho do Calabar. As pessoas falam dele o tempo inteiro, mas ele realmente só aparece meio numa cena que está escura. A rubrica diria que ela já estaria com pouca luz, né? Para ser morto. E aí, na verdade, a gente acompanha no primeiro ato essa questão de que o Calabar vai ser morto, então tudo que tem em torno disso. O Matias, que é o governante português, que tenta trazer o Calabar de volta, porque o Calabar antes era um soldado que lutava do lado dos portugueses, e ele traiu, ele foi pro lado dos holandeses. Aí tem todo esse debate em torno da traição, né? A peça chama Calabar, Elogio da Traição. Porque acho que em momentos desse patriotismo parente do autoritarismo, do fascismo, um pouco tem a ver com o que a gente está vivendo, né? Nesses momentos, uma das acusações que se faz é que o outro é traidor, né? Quem não está totalmente fiel ao Brasil, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, quem não está fiel a esse Brasil dessa maneira oficial, do discurso oficial, é um traidor. Então é interessante eles retomarem essa figura que até hoje aparece nos livros de história como um traidor. E aí o primeiro ato todo gira um pouco em torno disso, assim. É traidor quem trai o colonizador? Ou um brasileiro que traísse o Brasil, porque criticava o Brasil num tempo de ditadura civil-militar, é traidor, né? E 73 como um ano muito pesado, né? Um ano que teve muita tortura, muito exílio, muita perseguição política. A própria questão da luta armada, né? Então, quando Calabar, ele é um soldado. E já perguntaram também para o Chico em entrevista essa questão de que o nome Calabar parece Lamarca, né? Calabar, Lamarca. E aí uma coisa que ele responde é, olha, mesmo se a gente não tivesse feito essa associação, alguém ia fazer. Porque era impossível não pensar no Lamarca, não pensar nos guerrilheiros que estavam sendo perseguidos naquele momento. E aí o segundo ato, Calabar já morreu. Então, quando a gente estuda encenação, é até interessante que um dos problemas é como você sustenta o interesse do espectador na peça quando esse herói ausente já morreu. E aí quem aparece no segundo ato é o Maurício de Nassau, porque tem um período de colonização holandesa, né? E aí nesse segundo ato fica muito importante a personagem da Bárbara, que é essa viúva do Calabar, que segue cantando a memória dele, que segue dizendo que ele está vivo. Em algum lugar é como se você ter a memória de alguém que lutou, é um jeito de você seguir dizendo que a luta precisa estar viva, né? Então, até tem uma análise linda, tem uma mulher chamada Elizabeth Rocha, que analisou a dramaturgia mesmo, porque eu estudei mais a encenação, né? E ela comenta de como Bárbara é um nome que tem a ver com isso dos bárbaros, dos não civilizados, né? Você não vai nos dominar, você não vai tirar o que é nosso. Então, num Brasil que já foi tão... o tempo inteiro, até agora, né? Na reunião oficial, as pessoas dizendo que odeiam a ideia de um povo indígena no Brasil, que só pode o povo brasileiro. Então, a Bárbara
nos registros, nos documentos oficiais, seria uma mulher que era descendente de índios, e tem um pouco essa ideia do o que é esse civilizado que querem que a gente seja. Não sei se eu falei muito, Ah, mas mas é é por ótimo. aí. A ideia é que você fale, né? É, e aí você estudou a fundo Calabar, tem essas outras três peças do Chico. Como é que você insere essas peças dentro da obra dele? Eu sei que não é isso exatamente que você estuda, mas você, né, deve ter dado esse olhar macro aí, né? Como é o que será que o Chico, por que ele usou? A gente está aqui, né, pensando, é a linguagem do teatro nesse momento, né? Porque, na verdade, ele é um grande compositor, depois ele tem também os livros, né, os romances dele. Por que será que dessas 4 vezes ele usou essa linguagem da dramaturgia, né? Para falar dessas questões exatamente nesse momento. O que você pensou sobre isso? E a pergunta do Wagner é se o Chico dirigiu algumas das peças dele. Ah, legal. O Chico não dirigiu. Ele de vez em quando ia nos ensaios, assistia os ensaios, mas ele não é diretor de teatro. E ser diretor de teatro é um trabalhão muito específico, né? Então que, Ah, então que ele sempre confiou a grandes encenadores esses textos, né? Então o Zé Celso no Roda Viva, o Fernando Peixoto no Calabar, o Gene Rato no Gota d'Água e o Luiz Antônio Martínez Correia no Ópera do Malandro. Então, só ótimos diretores. uhum. E acho que, bom, a Paula também super estuda esse teatro, né, das décadas de 60, 70. Eu acho que, em parte, o Chico se valeu da dramaturgia porque era um momento em que o teatro tinha muitos artistas com muito a dizer. E acho que um momento em que esses artistas de diferentes linguagens estavam se unindo, né? Em diferentes contextos, mesmo se pensar o CPC, né, os Centros Populares de Cultura antes do golpe civil-militar, era um momento propício para que artistas da música, do teatro, das artes visuais se juntassem. Eu gosto muito de fazer entrevista, então isso é uma coisa que eu escuto muito dos entrevistados, assim, nossa, naquele momento você ia pro boteco depois da peça e tava lá todo mundo junto, a galera de todas as linguagens artísticas. Não sei se em parte também tem um saudosismo, né? Talvez também tenha, entrevista tem um pouco disso. Mas, nossa, o que tinha de coisa boa sendo produzida, né? No teatro e na música, na década de 60 e 70, é muito impressionante mesmo. Então, acho que tem esse dado de que o Chico estava num momento em que isso estava muito pulsante, além desse fato que eu comentei no começo, né, de que ele gosta de compor se colocando como um eu lírico, que é um personagem. Então, acho que um pouco isso. Tem uma das entrevistas, agora eu não vou saber de cor qual, mas está lá no site dele, que ele fala um pouco dessa primeira experiência que ele teve, a primeira vez que ele teve contato com o teatro, foi lá no Morte e Vida Severina, né? Em 1965, que era um texto do João Cabral de Melo Neto, que falaram, ô Chico, você que compõe aí, faz virar canção. E aí é bonito ele dizendo, porque ele era bem jovem, e ele fala, olha, acho que foi uma irresponsabilidade eu musicar os versos do João Cabral, sendo que o João Cabral de Melo Neto dizia que nem gostava de música. Muito louco, assim. Mas é uma dessas entrevistas em que ele vai contando de como ele foi se apaixonando mesmo pelo teatro. Acho que tem esse dado bem afetivo também, né? Que um artista vai trabalhando com os materiais que para ele fazem sentido. E aí ele novinho, mas com uma super equipe interessada, com um texto maravilhoso, foi entendendo que essa era uma linguagem que ele queria estar próximo, assim. Tem um texto bem bonito do Walter Garcia sobre as composições do Chico para o Morte e Vida Severina, que ele fala que uma das coisas que o Chico soube fazer é segurar a onda da linguagem musical para ela não atropelar o texto. Porque o texto é muito poderoso, né? E o tema é muito urgente, e era muito urgente, né? A questão da seca, a questão da miséria, da desigualdade social brasileira. Então, acho essa análise bonita também, porque às vezes um músico em começo de carreira quer fazer o contrário, quer fazer a coisa mais complexa do mundo para mostrar, nossa, olha como eu sou bom, né? E o Chico soube falar isso, opa, esses versos aí, a linguagem musical não pode atropelar.
deixa os versos aparecerem, deixa o espectador ouvir o que está sendo cantado, né? É a parte que te cabe desse latifúndio, quando você está falando da cova, é muito poderoso, né? E aí é isso, o Chico ainda tem algumas experiências depois, né? Ele trabalha um pouco na oficina, com os inimigos, vai aos poucos entrando no teatro, e é em 68 que ele escreve a primeira peça. Uhum. E aí tem uma coisa interessante, acho que duas aí pra gente pensar. Uma, quando o Chico põe a mão numa peça, a peça parece vir a dele, né? Então, os Saltimbancos, a gente acha que a peça, né, a peça do Chico Buarque, mesmo o Morte e Vida, apesar dele ter feito isso, claro, né, o João Cabral é muito conhecido e tal, mas tem uma coisa do Chico muito forte, né? Quando ele coloca a mão, parece que a arte dele vai se apropriando daquilo, ainda que ele não tenha essa vontade, é muito forte. E outra coisa, eu fiquei pensando, né? Tem um barulhão aí. Mas nessa questão da encenação, né? Você está entrando aí, você falou, claro, que ele não dirige, que ele ia de vez em quando. Como é que é a relação dele com a encenação? Você que estudou o Calabar, e como é que foi essa questão de ser censurada, de vir depois? Como é que ele se coloca junto nesse momento da encenação das peças dele, apesar de não dirigir? Ah, legal. Acho que sobre isso da encenação, tenho a impressão de que foi bem diferente em cada experiência, assim. Eu estudei mais o Roda Viva e o Calabar do que as outras duas. O Roda Viva tem uma questão delicada, né? Porque é uma encenação do Zé Celso e que foi um marco, foi de 1968, que é aquele ano da contracultura muito forte e tal. Eu fiz uma entrevista com o Zé Celso durante a iniciação científica, que o Zé, ele é apaixonado por essa peça, mudou toda a teatralidade dele, porque é quando esse coro invade, o coro nessa compreensão do Zé Celso, né, de aqueles jovens com o corpo presente, que invadiam o espaço da plateia, tocavam os espectadores. Essa peça é louca porque eu sinto que ela é um marco mais na trajetória do encenador, do Zé Celso, do que para o Chico. Então, talvez nessa peça que o Zé Celso brilhou e que as pessoas fizeram a leitura da peça muito a partir do trabalho do Zé, o Chico ele deu uma afastada, né? Ele esteve presente em ensaios, tem mais de uma entrevista em que isso é dito, assim, não é que o Chico foi enganado pelo Zé Celso. Ele viu o processo de ensaios. Ele sabia o que estava rolando. Ele falou, daqui eu não posso fazer nada, deixa ele ficar quietinho. Não, ele super tava. A Marieta Severo, né, que era casada com ele, atuava na peça. Então, ele acompanhou, ele sabia o que estava sendo feito. Mas ele era muito jovem. E acho que ele tem uma questão estética do texto, assim, quando você... Tanto que o Zé Celso remontou, né? Nos 50 anos de Roda Viva, ele fez essa remontagem, que é super interessante, é um outro super assunto. Mas ele teve que convencer o Chico a liberar o texto. E o Chico Amora liberou, mas porque por anos... Mas por anos ele pedia para não se montar a Roda Viva. A Roda Viva foi um texto que só se montava em contexto estudantil, basicamente, contexto não profissional. Por quê? Então, o Chico dizia que tinha a ver com essa questão estética mesmo. Ele falava, a Roda Viva foi um texto muito de juventude, a primeira vez que eu escrevi para o teatro. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí, e além disso, tem toda uma questão política envolvida no Roda Viva, que é que foi essa peça que foi invadida pelo comando de caça aos comunistas, os atores apanharam. Em Porto Alegre, uma atriz chegou a ser sequestrada, ficou algumas horas sequestrada, enfim, sofreu uma violência muito direta. E é louco, né? Porque o comando de caça aos comunistas, hoje em dia a gente diria que talvez é meio milícia, né? Não é nem que a própria ditadura civil-militar teve essa ação inicialmente. Mas, enfim, tem essa história do Roda Viva muito colada a uma repressão muito pesada. Sobre isso do texto, da crítica do Chico Buarque ao texto, eu acho que ele exagera, com todo respeito. Assim. Super, né? Perfeccionista, nossa. Assim, assim, acho que não é pra tanto, Chico. Você arrasou, vai. Chico. Não, porque... tem uma coisa que a estrutura do texto é simples,
O Roda Viva, bom, acho que talvez muitos tenham já assistido, né? Mas ele tem uma estrutura meio de, como se fosse uma peça medieval, porque tem o personagem, tem o anjinho e o diabinho. E, na verdade, é um texto que o Chico também fala muito sobre isso. Ele fala, não é exatamente uma peça sobre política, é uma peça sobre a indústria cultural. Porque ela retrata essa coisa do Chico ter passado por uma experiência muito intensa de cair na roda viva da indústria cultural, assim. Pensar que a peça estreia em 68, então ele tinha vivido no ano anterior, né, o Festival da Record. Nos anos anteriores tinha tido muita experiência do Chico na televisão. Pedro Pedreiro, que ele conta que é uma música super linda e super politizada, mas ela caiu no gosto da televisão e ele era chamado todo tempo para ir em programa de auditório cantar Pedro Pedreiro. Ele fala, tem uma hora que eu não aguentava mais essa música, por mais maravilhosa que ela seja. Então é uma peça que o protagonista é o Benedito, que é um homem comum e que ele é sugado para essa estrutura. Ele conhece o anjo, que é o produtor, e aí o demônio é a mídia, e ele vai passando por essas fases da indústria cultural, né? Primeiro como Ben Silver, que é meio que um cantor de jovem guarda, que fica americanizado. Depois Benedito Lampião, que é esse cara que canta o Nordeste. Então o Chico já tá tirando sarro até da canção de protesto. É interessante, assim, ele até coloca nomes, a Maria Botânica. Ele bem literalmente brinca com esse lugar do cantor de protesto, assim. E aí esse Benedito Lampião ia para os Estados Unidos, na volta era muito criticado, porque como assim você foi para os Estados Unidos? E ele tinha que ser suicidado, que é aquela cena que ficou muito famosa, que tinha fígado, espirrava sangue na plateia, Zé Celso, né? E aí a namorada dele, que era Juliana, virava a nova estrela, que já era uma estrela mais tropicalista, meio hippie e tal. Então é isso, era uma peça que falava mais da indústria cultural. E do jeito que o Chico coloca, parece que quase como um desabafo dele nesse lugar, assim. Mas eu acho que quando você estava perguntando da relação da música com a dramaturgia e tal, super acho que o Roda Viva se potencializa muito com as canções e com os momentos líricos. Então, assim, essa peça tem o Sem Fantasia, por exemplo, que é a canção de amor. É linda, né? O Zé Celso falou na entrevista que o Chico tinha criado só a parte A da canção, né? Vem, meu menino vadio. E que aí o Zé falou, ô Chico, escreve um contracanto, porque aí canta ele pra ela pra ele. E ele escreveu. Diz o Zé, então, que essa é a canção que o Chico Buarque escreveu para ele. Acho chique. Se não foi, ficou sem. Ficou sendo, porque a história é ótima, né? Mas tem desde isso, assim, uma canção de amor que é lindíssima e que tem esse lugar do sem fantasia. Então, alguém que está sendo tragado pela indústria, que está se mercantilizando, que está virando uma coisa vendável. E a namorada dele falando, vem sem fantasia, né? Eu te conheço, você é um menino. Até o Roda Viva em si, que é uma canção que já tinha sido tocada no festival do ano anterior, né? Antes da estreia da peça. E que é muito poderosa, né? Começar uma música falando tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Quem faz um verso assim, você já fala, nossa, não vai dizer que a peça é medíocre, né? Né? Nem de longe, né? Que doido. Bom que ele liberou, né? Bom que ele liberou. A gente tem aqui algumas questões. A Renata falou que o Chico gosta mais da letra, das letras, né? Do que do palco, né? Porque ela trabalhou com ele aí em 2012 e até ele gosta mais de compor do que de se apresentar, ela disse aqui, né? Acho que tem a ver um pouco com essa personalidade dele, né? E a Júnia perguntou como é que você analisa, como é que você fala sobre a questão estética, crítica estética aí das peças dos musicais do Chico. Qual que você acha que são os fundamentos desses escritos dele dos musicais? Ah, legal. Eu super acho que ele tem dificuldade com o palco mesmo e que tudo bem. Até é interessante quando ele fala, você comentou da coisa dele ser muito múltiplo, né? Quando ele fala dos romances dele, por exemplo, ele fala, nossa, quando eu vou escrever um romance eu me fecho, fico um tempão sem fazer show, sem pegar no violão.
Acho que faz sentido para mim também imaginar ele nesses momentos mais escritor, assim. E acho que teatro é confortável porque realmente não é ele que vai cantar, são os outros, né? Apesar da gente achar lindo ele cantando. É. Sobre a questão estética, o Roda Viva, ele realmente, estruturalmente é mais simples, até um texto mais curto, se você olhar, assim. Eu acho que ele se potencializa muito com as canções, e mesmo com a poesia, tem um poema muito bonito, que é O Poeta Se Queixou. Então a lírica aparece como um dado muito forte, e a estrutura era mesmo mais simples. Acho que a partir de Calabar, as outras três peças que ele que escreve, tem um elemento do teatro épico mais forte. Porque o Chico, bom, ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele é muito erudito, ele é muito estudioso. Quando a gente vai analisar canções dele na academia, sempre tem uma coisa, cuidado com o Chico, hein? Porque ele tem todas as referências, ele sabe o que ele está fazendo, ele é realmente muito inteligente, muito erudito. Então, e ele também estava junto, então, daquilo que a gente estava falando, né? Toda uma geração de artistas que estava interessado no teatro épico, em estudar o Brecht e tal. Tanto que a Ópera do Malandro, que é essa última, ela é explicitamente baseada numa peça do Brecht e do Kurt Weill, né? A Ópera dos Três Vinténs. Então, acho que nessas três peças mais de maturidade do Chico aparece muito esses dois elementos, a questão lírica através das canções, mas também uma preocupação de fazer um teatro épico, então um teatro que discute a realidade social, um teatro em que as personagens não estão apenas preocupadas com a sua vida íntima, com a intersubjetividade, que elas são personagens que estão representando também setores sociais. Então, muito isso, assim. Tem muita gente que discute isso, que o Chico, mais recentemente não, tem muitas fases, né? Mas digamos que depois que acabou a ditadura, teve um bom período que o Chico Buarque disse muito, não me colhem como um artista que apenas criticou a ditadura, como um artista que só fez arte política. Como se fosse só, né? Só isso já estava bom, né? Eu acho maravilhoso o papel que ele teve numa crítica política durante a ditadura. Mas eu acho que em algum lugar ele tentou dizer para as pessoas que a obra dele tinha outros aspectos. Ao mesmo tempo, quando a sociedade brasileira vive momentos de tensão, acho que o Chico volta a assumir que ele tem um papel importante como um artista que está se ligado à política, né? Ele visita o Lula na cadeia, ele se coloca em momentos tensos. Enfim. Mas acho isso, que essas três peças de maturidade têm esse elemento épico e político muito forte também. Tem aí uma coisa que a gente ia falar, não falou, sobre a questão da peça do Calabar ter sido, não poder ter acontecido, né? Ela foi censurada, né? Queria que você falasse rapidinho aí desse processo, né? A peça estava para estrear, enfim, foi censurada. Como é que o Chico se liga com isso? Como é que essa peça depois vem ser encenada, né? Como é que é essa história um pouco de fato, dessa censura, né? Porque às vezes parece que isso fica um pouco, né? Não acontecia assim, acontecia, né? Conta um pouquinho sobre essa história da censura ao Calabar. Não, super acontecia. É uma história bem difícil, assim, porque a peça já estava pronta. Tem uma coisa que depois do AI-5, o teatro começa a passar por uma censura prévia, né? Você escreveu uma dramaturgia, você tinha que mandar para Brasília para ser aprovado. Tanto que o Calabar tem documentos disso, ele mandou o texto. Os censores já, assim, o Chico Buarque é um dos artistas que mais foi censurado, considerando a obra musical dele também. Então, sim, esse lugar político dele era muito forte. Ele fala muito sobre isso, mesmo na coisa das composições, como começa a rolar até uma autocensura do compositor perceber que, puxa, esse verso não vai passar, não adianta. Mas no caso da dramaturgia... Você falou, a peça ia para lá e voltava. As canções também, é a mesma coisa, né? Você tinha que escrevia e mandava para eles verem antes de poder gravar, né? Sim. Censura prévia. Acho que inclusive nos jornais também, né? Fala-se que entende mais de jornalismo. Tinha censura em tudo. Tudo tinha essa censura prévia. No caso da dramaturgia do Calabar, ele mandou para censura.
tem parecer de diferentes censores. Eles falaram, olha, cuidado, porque a peça está falando do passado, mas tem dados de atualidade, os censores Cuidado, é ótimo. perceberam. Cuidado com essa peça. Observe, tem dados de atualidade. Mas a peça passou. Teve alguns cortes, mas ela foi aprovada para ser encenada. O que acontece com Calabar é que ele tem uma superprodução para os padrões da época. Então, o Fernando Torres e a Fernanda Montenegro produzem, investem um super dinheiro, conseguem dinheiro da Philips, que era a gravadora do Chico, que ajudou a financiar a peça, e o próprio Chico também investiu dinheiro. Então, para os padrões da época, era mesmo uma superprodução. Tinha 80 trabalhadores envolvidos na montagem, um coro de atores que dançava, que cantava, uma super equipe. Eu já lembro, porque teve uma expressão muito boa que o entrevistado falou sobre isso. Mas, que era uma espécie de sonho de consumo da esquerda, o Calabar. Porque tinha o grande compositor, o grande cineasta, o grande encenador, o grande diretor musical, que era Dori Caymmi, grandes nomes que estavam envolvidos com essa montagem. E ela ia estrear no João Caetano, que é um teatro imenso no Rio de Janeiro. Então, realmente ia ser uma produção muito grande. Por que eu estou falando disso? Quando a gente fala de censura, essa peça ficou muito marcada como uma censura econômica. Porque inicialmente ela foi liberada, então se investiu todo esse dinheiro. E quando estava já no momento, porque tinha 2 momentos da censura, liberou o texto? Ok. Quando está perto de estrear, vinha o censor assistir o ensaio geral, né? Isso é muita sacanagem, né? Você libera o texto, mas você pode não liberar a montagem. É muita sacanagem. Não, e aí assim, tem muitas histórias de como os artistas lidavam com isso. Porque supostamente, se você respeitou o texto que você enviou, e se você não fez nada de muito imoral na montagem... Moral é ótimo, nada de muito... Nada de muito imoral, porque a censura era política e era moral, né? Então, supostamente, se essas 2 coisas estavam respeitadas, eles deveriam liberar o texto. Comentei disso da censura moral, porque tem alguns relatos de gente que, por exemplo, num momento que era mais politizado, colocava um ator pelado no canto do palco. Porque assim, você ficava olhando pro cara pelado, anotava cara pelado não pode, e aí passava a coisa política. A gente ri pra não chorar, né? Ai, meu Deus. Nossa, total, ri pra não chorar. E acho doido pra pensar no momento atual, assim, isso são parênteses, eu sei que não dá pra comparar exatamente, mas como muitas vezes a censura política e a moral vêm juntas mesmo, né? Uhum. No caso do Calabar, o que aconteceu é que nem tiveram oportunidade de apresentar a peça, o ensaio geral para o censor. Eles não apresentaram? Não, porque primeiro começaram a enrolar. Os produtores tinham que ligar, a peça está quase pronta, manda aí o censor. Enrolavam, esse censor não via nunca. Até que eles receberam um documento dizendo que a peça tinha sido avocada para reexame. Avocada? Então, palavra engraçada, avocada. Avocada para reexame, e aí tinha até um termo em latim também, que então a estreia estava adiada sine die, uma coisa assim, que assim, não podemos prever até quando que a estreia está adiada. Então foi uma super sacanagem, porque a princípio a censura não censurou, mas não podia estrear. E tem um dado econômico que é impossível você ficar pagando 80 trabalhadores, e todo mundo carteira assinada, com direitos trabalhistas. Tinha até uma visão de artistas de esquerda da época que artista é trabalhador, tem que ter direitos. E não dá pra você pagar o salário de... Ouvi isso agora, né? Parece mentira. A gente fica até emocionado. As pessoas que eu entrevistei, que participaram dessa montagem, que seguiram a carreira como atores, a Nina de Pádua, o Selmo Vasconcelos, a Aimara Reis, eles todos comentaram muito sobre isso, assim, como mudou esse lugar trabalhista mesmo do artista também. Mas tinha essa garantia de direitos e aí não dava para você continuar pagando mais de 80 pessoas sem saber se a peça ia poder estrear ou não. Então, nossa, eles ficavam lá esperando e os caras não vinham, não diziam sim nem não e não podia estrear. Quanto tempo ficou assim, Nina? Então, a censura disse que seria por pelo menos 3 meses. Pressionaram mais um pouco, falaram, pelo menos 3 meses.
Aí, realmente, eles dissolveram a produção. Isso tem nos diários do Fernando Peixoto. Fizeram uma reunião com as 80 pessoas, falaram, gente, a gente não dá conta de pagar salário sem saber se a peça vai estrear. Já tinha ingresso vendido. Eu entrevistei o Renato Laforé, que era um dos produtores. Ele teve que ficar na bilheteria devolvendo o dinheiro dos ingressos. Tem documento do DCE da PUC, porque os estudantes muitas vezes iam em massa para as peças, né? Então tem documento do DCE, estudantes que já tinham comprado ingresso, a gente vai devolver o dinheiro, sabe? O Renato Laforé também, esse produtor, falou que a peça ia circular por 1 ano, mais ou menos. Já estavam acertando as viagens para várias cidades do Brasil, como de fato aconteceu com o Gota d'Água, então dá para acreditar que isso ia rolar. A peça ia ter uma carreira longa, né? E aí ele mesmo, que ele tinha acabado de ter um filho, então ele comenta que para ele... Não, o Renato Laforé, esse produtor. Ele conta com muito detalhe disso, da impossibilidade da grana, de devolver o dinheiro do ingresso, de cancelar as viagens. E aí ele que comentou do filho, porque acho que tem isso, eu sabia que eu ia ter emprego por pelo menos 1 ano, com carteira assinada. A impermanência, né? Total. Então tem esse marco da censura econômica. No fim, quando você pergunta como o Chico se relaciona com a questão da censura, né? Ele colocou advogados para tentar liberar, porque ele tinha já algum nome, algum lugar na sociedade para tentar lutar por isso, mas já sem muita esperança. E em 1974, aí o Rui Guerra contou com mais detalhe na entrevista, eles tiveram que mandar representantes para Brasília para pedir oficialmente para a peça ser censurada. A última jogada foi assim, se vocês não vão deixar mesmo estrear, não mente. Sabe? Diz que foi censurado mesmo porque foi. Inclusive para ficar... Aí acho que tinha 2 aspectos. Um político, que é poder deixar claro para a sociedade brasileira que a peça foi censurada. Porque por um tempo ficou essa coisa estranha. Nossa, o que aconteceu com o Calabar? Já tinha saído notícia no jornal de que a montagem ia rolar, entrevistas, fotos do Chico Corrui, fotos dos atores. Tava tudo pronto, né? Então tem esse lugar político de dizer, foi censurado, não é que a gente desencanou de estrear. E tinha um lugar também trabalhista, de você legitimar a frente aos trabalhadores, que não é que você pirou e não estreou, é que não foi permitida a estreia, né? E eles deram isso, pelo menos? Deram. Aí, eu não lembro o nome específico, mas é isso. Conseguiram alguém que era parente de algum general. Até para isso, eles tiveram que dar jeitos para que finalmente conseguissem esse documento, mas conseguiram. Mas foi isso, assim. E aí, tanto que tem gente que diz que o Gota d'Água foi liberado, que uma das razões do Gota d'Água ter sido liberado foi esse escândalo em torno do Calabar 2 anos antes, assim. Como se, nossa, ia pegar muito mal censurar o Chico de novo numa peça de teatro. Não sei se é verdade, porque também eu não sei se eles tinham toda essa delicadeza, né? Mas... Acho que não é muito do feitio deles, né? Serem delicados. Que história, né? E a história aí, haja história. Mas o Claudinei falou que rir para não chorar é isso mesmo, né? Nessas histórias é isso, né? E aí, assim, tem uma coisa muito louca, eu acho que com as peças do Chico, porque não só com as peças que ele escreveu, mas com as peças para as quais ele escreveu música, né? Por exemplo, só recentemente soube que aquela música Mulheres de Atenas, tão famosa, foi escrita para uma peça do Boal, né? Então, as músicas se descolam, né? Elas têm, eu acho que queria que você falasse um pouco disso, a função narrativa das músicas do Chico dentro das peças que ele escreve, das peças para as quais ele também escreve as canções, e como mesmo assim, sendo escritas para uma função narrativa, elas também se descolam e têm uma vida aí sozinhas, né? Várias delas a gente sabe, canta e não sabe que foi feito para uma peça. E se a gente olha a peça, elas têm uma função narrativa super pertinente, né, para aquela narrativa ali. Né? Então, essa eu não gosto dessa palavra, mas falando do Chico, tem uma certa genialidade aí nessa escrita dele, né? Queria que você comentasse um pouco desse aspecto. Legal. O Mulheres de Atenas ia ser uma adaptação do Boal para aquela peça grega, né? Lisístrata ou a Greve do Sexo, que ia chamar Lisa, a Mulher Libertadora, acho. Essa peça é muito louco porque, bom, o Boal tentou escrever do exílio, tem algumas cartas que registram essa relação do Chico com o Boal no exílio e essa música surgindo.
Mas a peça, pelo menos na época, não pôde ser montada. E aí, tem gente que conta que quando foi lançada a canção Mulheres de Atenas, foi uma das ocasiões em que o Chico foi acusado de machista. Porque como assim Mira ensina exemplo das mulheres de Atenas? E que aí um pouco, talvez a peça fosse colaborar nesse sentido, né? Talvez a peça deixasse mais claro que na verdade é uma crítica, gente. É quase como dizendo, não mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas. Sejam, né? Hoje em dia se diria, sejam empoderadas, enfim. Não se calem, não se curvem aos seus maridos. De fato, Boal Mas ele explica. seria também, de qualquer modo, hoje chamado de machista porque ele não poderia falar isso. Mas isso é uma outra história. Também é um debate. Momentos, né? Como cada obra significa algo em seu momento histórico. E isso das músicas que se descolam, durante a pesquisa de mestrado eu tive uma certa discussão sobre isso, especialmente sobre a canção Tatuagem. Já desde... É maravilhosa, né? Não, é linda. E aí, desde a banca de qualificação, assim, porque o Walter Garcia, que é esse pesquisador, que é músico, estava na banca. Estava na sua banca, uau, hein? Arrasou. Não, ele contribuiu demais para a análise dessa canção. Eu sou super grata, até agradeço ele, assim. Mas aí, o que aconteceu é que essa canção Tatuagem, no contexto do Calabar, quando você fala da função narrativa, né? Ela é cantada pela Bárbara na cena em que o marido dela, o amado dela, vai ser morto. Então, é muito pesado, na verdade. É uma cena de despedida, uma cena mortuária, né? E ela fala, quero ficar no seu corpo como tatuagem, para te dar coragem para seguir viagem quando a noite vem. Quando a noite vem, a noite é a morte, né? A noite é a morte. Nossa, arrepia total. Então é isso, é uma canção de despedida. É você não querer que o seu amado seja morto. E morto num contexto de perseguição política. Não é que ele está doente e que você teve uma longa despedida dele durante a doença. É uma execução, né? E uma execução injusta. E uma execução que a Bárbara tinha acabado de implorar ajuda para amigos dele. Soldados que lutaram com ele. Gente, salva esse homem. Vocês sabem que ele não fez nada de errado. E todo mundo ignorando ela. Então é uma canção com essa crueza, com esse peso e tal. E aí eu fui estudar um pouco algumas gravações dessa canção. Então tem a gravação do próprio Chico cantando, tem gravação da Maria Bethânia cantando, que o arranjo ainda tem uns dados bem incômodos, porque é uma música incômoda, né? E aí depois começa uma sequência de cantoras, acho que até a Elis gravou, né? Várias cantoras que gravam já como canção de amor. A da Elis acho que é mais conhecida, né? Sim. E fica lindo como canção de amor, tudo bem. Porque é lindo você pensar que quando você está apaixonado, você quer ficar no corpo daquela pessoa, você quer se misturar com aquela pessoa. É lindo também. O Walter contribuiu numa questão musical para essa análise. Eu tinha observado como essa canção tem muito meio tom. Semitom, entre uma nota e outra, ficar repetindo, mi bemol, mi bemol, mi. Não precisa entender de música. A cifrada de quem, além de estudar, bem ainda sabe de música, toca sanfona, é uma multiartista. Explica, para entender, multitão é isso, que fica, dá uma explicadinha só para a gente. Não, claro, ninguém é obrigado, imagina. Mas na verdade é bem concretão, é assim. A música tem muito semitom. O que é o semitom? Semitom, e isso que o Walter observou que ajudou muito na análise, semitom é a menor distância possível entre duas notas na música ocidental. Na música oriental, se ouve música indiana, não, tem uns microtons, tem muito pequenas diferenças entre um som e outro, né? Uma altura e outra. Mas, por exemplo, quando você vê um piano, a nota que fica mais perto da outra, tá mais pertinha. Isso é o semitom. E fica esse intervalo do semitom no Tatuagem aparece muito. Eu não vou me arriscar a cantar porque eu não sou cantora. Mas ele fica muito pedacinho. Ai, que vergonha. Mas fica essa menor distância entre uma nota e outra, muitas vezes.
E aí o Walter observou isso, assim, como quero ficar no seu corpo como tatuagem, e aí ele fica nessas notas que estão as mais pertinhas possíveis, é quase a mesma nota. Um semitom é quase a mesma nota. Tanto que quando você está cantando uma canção e dá uma leve desafinada, mas é muito pequena e ninguém reparou, é porque você semitonou. Você fez o Então eles mais falaram pertinho. Uhum. É. Olha lá, a Wagner tá falando, canta, canta. Eu não, eu, hein? E também Imagina, tem tanto... disseram aqui, perdi o nome dela, Luísa, que você é uma excelente professora de piano. É muito Oh, talento nesse mundo. não, a E Luísa aí, que é uma excelente atriz. só para. Então tem isso também, né? Essa outra questão que é como ele cria as melodias tendo a ver com a narrativa, né? Elas estão amarradas, né? Acho que é um pouco disso que o Walter está falando, né? Que você está dizendo. A própria melodia, o jeito de fazer a música tem a ver com a narrativa, né? Daquela e da Tem a peça. ver. E aí a briga em torno do tatuagem é que eu fui falar das versões da Elise maravilhosa, diva, pelo amor de Deus. Mas eu falei meio assim, aí começou uma sequência de gravações dessa canção tatuagem que vira canção de amor, que vira assim canção pra você cantar pro seu namorado, pra sua namorada. E aquele peso da canção mortuária, da despedida e tal. E aí um pouco na banca me falaram, Nina, canção de amor pra cantar pra namorado e pra namorada, tudo bem também, sabe? Tipo, não enche. Menos crítica. Mas porque, na verdade, isso acaba acontecendo muito louco, né? Pela própria potência da música que ele criou, né? E que é isso, ela tem essa dupla determinação, né? Ela funciona muito na narrativa teatral, mas funciona fora, né? E aí ela se perde daquela narrativa inicial, não tem muito jeito. Não, é total isso. Acho que eu estava apegada à função narrativa da canção, que é muito poderosa, mas ela tem mesmo autonomia, ela funciona mesmo como canção por si. E se você pensar naquilo da forma, da questão estética das peças, que tem um dado épico, tem tudo a ver com o teatro épico, né? Porque o teatro épico tem isso de que cada cena, cada parte da peça tem que ser interessante por si mesma. Tem uma autonomia narrativa. Então acho que tem isso, tem canções que funcionam por si sós, e isso na verdade tem a ver com a escolha estética dele na peça. Então respeita aí o tatuagem quando eles cantam, agora eu super respeito. E ele fala sobre isso em alguma entrevista, Nina? Sobre essa questão dessas músicas terem vida própria fora da narrativa teatral? Ou ele não comentou isso? Eu não sei se eu me lembro dele falando especificamente sobre isso. Acho que tem uma coisa de que ele opta por continuar a cantar as canções depois que as peças estreiam, né? Tava pensando um pouco nesse lugar. Que se ele se incomodasse com isso, talvez ele não ia querer gravar a canção de novo. Ele grava, ele canta em show. A gente fala que ele é tímido, mas ele dá show, né? Então, ainda bem. Então, acho que tem isso, assim. Talvez o próprio gesto dele como musicista continuar executando essa canção depois que a peça já estreou, tem um lugar de falar que ela pode ter autonomia. Uhum. A Silvia tá falando, né, que essas músicas têm vida própria, e muita vida própria, né? Nossa. E aí, eu queria te perguntar, a gente está chegando no finzinho, os últimos 6 minutos, aqui a hora de falar passa muito rápido, mas ainda dá para fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar, por que você acha que ele não voltou para essa narrativa dramatúrgica, Nina? Porque daí ele fica um tempão, né? Daí ele começa a fazer romances, nunca voltou para essa. Tudo bem, ele escreve para peças, né? Ele escreve, quer dizer, faz canções, ele está sempre aí perto, né? Desse universo teatral e tal, cinematográfico, mas não mais como dramaturgo. Por quê, né? E você acha que isso se dá esse arco aí para os romances? Você acha que... O que você acha dessa? Por que não temos mais gênero? Eu adoraria perguntar. Você que também é dramaturga, a gente podia ir lá perguntar para ele, né? Vamos marcar depois da pandemia. Em Paris. Vamos, por favor. Mas quando você fala em Paris, talvez tenha a ver com isso, né? Acho que o Chico... Uma vez eu vi uma fala do Pasta, o José Antônio Pasta Júnior. Ele... O Paulo Pasta é o artista plástico. É José Pasta. Aliás, que a Luísa trabalhava comigo lá na companhia da revista, e a gente estava estudando Chico Buarque aí num contexto mais artístico, menos acadêmico, e o Pasta foi lá falar sobre o Chico. E uma das coisas que ele falou, ligada a esse pensamento do cordialismo, do Sérgio Buarque, é que o Chico não é um artista que gosta muito dessa ideia de fã.
ai, as fãs histéricas, a gente ser fanática, essa relação que na verdade é uma relação bem mercantil, né? Bem coisificada. Você quer, nossa, engolir o seu ídolo. Uhum. Então acho que o Chico teve uma coisa de que ele foi ficando muito famoso, ele foi ficando muito ídolo e eu não sei o quanto ele gosta disso. Então mesmo isso de ele estar lá em outro país, dele, sabe? Gostar de escrever romance, que é justamente essa atividade que você se fecha e fica escrevendo sozinho, você com você mesmo há muito tempo, né? Uhum. Eu tenho a impressão de que um pouco essa relação dele mais escrever e mais compor tem a ver com uma coisa mais solitária. Porque o teatro dele, se você pensar, ele é muito coletivo, assim. Eu fui dar uma olhada mesmo no site do Chico para ver como que ele descreve, lembrar como que oficialmente se fala das peças. E no texto sobre a Ópera do Malandro, por exemplo, é um texto que basicamente cita todos os envolvidos. Ah, tá, adaptamos a peça, mas como foi importante a análise do Luiz Martins Correia, como foi importante a colaboração dos atores, como foi importante. Acho que o teatro tem esse dado coletivo, né? E aí tem uma outra parte que eu não quero ser muito pessimista, mas um pouco eu fico pensando, será que o ambiente teatral também está menos propício? Não sei. Tem tanta coisa, né? Tanto teatro politizado hoje em dia também, principalmente aqui, né? Não sei. Bom, enfim. O Junai falou que chegou no fim, mas está agradecendo a gente. Estão perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, assim, né, no GTV, no meu feed. Depois eu passo para o meu canal no YouTube. Temos 4 minutinhos. E eu queria que você falasse para a gente aqui qual é a sua indicação para quem quer conhecer essa obra do Chico. Começa por qual peça? Tem algum texto teórico que você queira falar? E fala também que vai lançar seu livro, que as pessoas podem ler, né? Seu mestrado. Ah, sim. Vamos lançar esse livro pela editora Desconcertos, que a Paula está na equipe editorial, o Claudinei que estava por aí também, no dia 5 de julho, é 4. isso? 4. 4. É um sábado, 4 da tarde. É um lançamento virtual, mas venham, estão convidadíssimos. E sobre como conhecer a obra, eu acho que, bom, eu acho muito legal ler as 4 peças, todas são muito legais. Gota d'Água é uma peça mais literária, talvez, ela é escrita em verso, talvez seja uma peça que se sustente mais por si mesma para a leitura, pensando assim. E o Ópera do Malandro talvez também. Pensando em ordem, assim, talvez Gota d'Água e Ópera do Malandro sejam mais delicinha, te abracem mais para começar a ler o Teatro do Chico do que o Calabar e o Roda Viva, mas acho que vale muito ler todas. Tem alguns CDs, algumas gravações que são de teatro, então o Gota d'Água, por exemplo, lançou-se junto o LP, né? E o LP tem, e hoje em dia a gente consegue ouvir no Spotify, ou no YouTube, deve ter também. E aí é legal o Gota d'Água nesse sentido, porque tem a própria Bibi Ferreira interpretando as canções e tem trechos de textos também. Isso eu super recomendo para se aproximar da obra do Chico no teatro, que é você ler e ouvir junto, porque realmente potencializa, fica muito mais interessante, muito mais gostoso. A Nina foi ótima, obrigada por você ter vindo, você e o Thiago, que está aí, Valeu. muito legal. Obrigadão, parabéns pelo seu trabalho, né? Continua aí no doutorado. E todo mundo convidado para vir ver o lançamento do livro da Nina. Eu acho que é muito bacana para quem quer conhecer essa obra, dia 4 de julho. Tá bom? Obrigadão. Obrigado por todo mundo que veio. Tem gente que entrou agora, vai ficar gravado, vocês podem ver lá, tá bom? Tchau, Muito querido. obrigada pelo convite. Obrigadão, Paula. Um abraço. Você também, obrigado a todo mundo que veio. Amanhã estou aqui de novo às 11 da manhã para falar sobre contação de história. Que legal. Tchau. Tchau, tchau. Nina maravilhosa. Fim Valdez. Paula maravilhosa. A Fim ou Fim Valdez, não sei, diz que você é maravilhosa. Tchau, querida. Tchau, todo mundo. Obrigado. Até mais.